acho que eu não tive muita oportunidade de conhecer a adolescência. Eu tive que ir da fase criança para adulta. Porque a partir dali as responsabilidades passaram a ser muito outras. Minha mãe tinha um companheiro que ela havia casado, juntado, né? Porque ela não podia casar porque minha mãe era desquitada, né? E desquitada não podia casar. E então, esse companheiro da minha mãe tinha um outro restaurante que chamava Urbanos. Esse restaurante fechou e ele veio trabalhar no Rembrandt. E com isso nós conseguimos dar continuidade ao Rembrandt, porque a minha avó não tinha condições de tocar sozinha. A minha mãe tinha o salão dela, né? E eu e o meu irmão, a gente estava sempre ali, mas é óbvio que a gente não tinha idade ainda para assumir, né? Essa parte eu não sei, porque as coisas eram muito enroscadas para mim, assim, eu não tinha como acessá-las. E, inclusive, isso foi um dos fatos de eu fazer direito, uma das motivações, né? Esse fato motivou a buscar essa formação. Ou seja, tu queria esclarecer? Exatamente. Então, através disso, depois, eu já na faculdade como estudante, aí sim, eu entrava na delegacia, me apresentava e cheguei até a fazer estágio, me lembro, assim, estágio remunerado, né, para conseguir um dinheiro, porque eu sempre trabalhei, desde cedo, né. E consegui estágio por essa empresa, na polícia. Na polícia, a coisa era bem complicada, porque eram 2 lugares diferentes. Um era a delegacia de homicídios, que tinha um inquérito, e outro era... Eu fiquei sabendo que existia um elemento, que passei aí, que era a DOPS. Que era um outro setor, era uma outra coisa, né? Um outro organismo dentro da polícia, né? E lá existia, me foi falado que eles conheciam a autoria do crime, mas que essas pessoas não estavam, que teria que voltar para poder investigar. Eles estavam ausentes do Brasil na época, que teria sido um crime cometido, eles me falaram assim, por subversão, que era de subversivo. Aí eu perguntei, tá, mas e aí, como é que soube, né? E o delegado, na época, me esclareceu... Que delegado? Marco Aurélio. Uma palavra que ele me ensinou, que é codinome, que eu não conhecia essa palavra, e aparelho. Então, eu lembro ele falando assim, e rádio, que através do rádio, desde a noite do crime, eles captaram uma mensagem de que eles teriam ido lá, um grupo, na época era VAR Palmares, que era um grupo de subversão da época que atuava aqui no Rio Grande do Sul também, e que foi captado do rádio uma mensagem, e que essa mensagem diz que um codinome que eu me lembro que ele me falou era Estela, que ele falou que eu relacionei com estrela, por isso que eu me lembro bem desse. Mas não tinha pessoa, era uma organização e gente que não estava aqui, eles estavam fora, foi o que ele me disse. E isso os anos foram passando, né? Porque o tempo não para. Enquanto isso, eu ia e voltava e queria ver mais. Ia na delegacia de homicídios também, ver o inquérito. Me lembro que numa época tinha na capa o nome dessas pessoas. Aqui já tinha pessoas, além do organismo, isso avançando. Depois eu fiquei sabendo assim que teve coisas que eles ficaram sabendo não só aqui no Rio Grande do Sul, mas de outros estados que eram... E que fechou com aquela informação do rádio. A capa, o inquérito, na verdade, o do homicídio, as folhas não estavam nem numeradas, eram folhas soltas, né? E eu ia lá e manuseava, e no outro lugar eu não tinha muito acesso a manuseio na DOPS, mas era conversa. E já no outro era mais manuseio e menos conversa. Essa era a diferença fundamental de tratamento que eu recebia numa e noutra delegacia. Então, numa eu podia pegar, mas aqueles papéis, aí tinha fotos, bastante coisa do local, do crime, né? A perícia que foi feita,
Esse era o grande volume e haviam 3 nomes na capa. E depois não tinha mais. Essa capa ela foi substituída e eu notei isso bem depois. Aí, quando veio a anistia, que aconteceu que o nome do meu avô figurou como vítima inocente do terrorismo no Rio Grande do Sul, a única vítima. Na verdade, eu fiquei sabendo antes até do livro, que tem um livro, porque naquele ano ia ser feita a leitura desses nomes no dia que comemorava a Revolução. 31 de março. No Parque Farroupilha, na frente ali onde é o Colégio Militar. E lá ia ser lido o nome do meu avô. E foi efetivamente. Aí eu lembro que eu fui no Exército e queria saber dessa lista, por que estava sendo feito isso. Eu fui lá no centro, naqueles exércitos lá, que também é muito difícil a gente ter. Fui recebida por um, que me mandou para outro, que me mandou para outro, mas até onde eu consegui chegar, existia mesmo. Mas aí depois foi publicado um livro que facilitou a minha visão, né, de eu ver que, realmente tem isso. Eu lembro que eu cheguei a ter uma lista material de nomes e tinha o nome do meu avô, que era datilografado, uma cópia xerox, grampeada de algumas folhas. Isso eu lembro que eu cheguei a ter na mão, não tenho mais isso, né? Não posso afirmar se eu consegui isso na delegacia ou no Exército, mas eu cheguei a ter essa lista. E que veio a ser confirmada no livro, que é o Brasil Sempre. Nesse livro, o meu avô figura como vítima. Aí aconteceu que essas pessoas que seriam os possíveis iam voltar para o Brasil anistiados. E nós tínhamos o fio de cabelo do Emplasto Poroso, que estava guardado na polícia. E aí eu tinha, assim, muita necessidade, assim, até de paz mesmo, né? De enterrar, assim, o teu ancestral, né? A minha dívida com meu avô, eu gostaria muito de dar para ele o esclarecimento da morte dele. Então nós tínhamos um emplasto poroso guardado desde o dia do crime na polícia, uma prova. E quando voltasse essas pessoas que eles achavam que não estavam no Brasil, que era o dono do fio, poderia ser confrontado o fio de cabelo com o cabelo da pessoa. Só que isso, aí eu descobri que tinha sumido o Emplasto Poroso, ele não estava mais guardado na polícia, ele desapareceu.